Fran, quando lemos aqui o livro de Números, nós entendemos que Deus dá a direção para que eles venham construir o tabernáculo. Um ambiente onde se colocou a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ela representava a presença do próprio Deus. E a Bíblia diz que quando eles terminaram, João, a Arca, quando eles terminaram a tenda, quando eles prepararam aquele local, e era uma tenda por quê? Porque eles estavam no deserto, então, Emerson, eles não ficavam ali, não moravam ali. Tinha que ser um ambiente que não pudesse ser construído fixo, mas ele tinha que ter movimento, por isso uma tenda. E a Bíblia diz que quando eles terminam, Aline, de construir a tenda, aquela nuvem, ou aparece uma nuvem, perdão, e ela desce sobre o tabernáculo, mas não era uma nuvem comum, era uma nuvem diferente, pastor José Carlos. Eles viram que era uma nuvem diferente, por quê? Porque durante o dia essa nuvem ela cobria eles do sol, mas durante a noite, Gi, ela brilhava como fogo. Ela brilhava como fogo, e eles entenderam então que aquela nuvem era a presença de Deus, e Moisés, que era o sacerdote, que era o profeta, que era o agente do Senhor, ele entendeu que ali agora Deus manifestava com eles para onde eles fossem. E é por isso que a Bíblia repete tanto, e eles iam, Naim, quando a nuvem caminhava, e eles paravam quando ela parava. Agora, por que isso estava acontecendo? Porque Deus tinha um lugar para que eles pudessem estar, Andressa. Só que eles não sabiam onde era este lugar. Para aqueles que não puderam vir nos outros momentos da conferência, eu vou fazer um rápido resumo. Nós esperávamos, Will, que essa conferência ela fosse uma conferência, desculpa o termo, né? Quem não me conhece vai achar meio estranho, mas era uma conferência de chapação no mundo espiritual, né? Aquela coisa assim para a gente se derramar mesmo, a gente estava na expectativa, né? Quinta-feira a gente foi aqui um culto, que o culto não terminava mais, a gente teve que despedir o povo queria ficar. Sabe aquela coisa de se jogar na presença de Deus, de ouvir Deus, de querer estar com Ele. E tínhamos uma expectativa, e quando começou ontem, Deus começou a conduzir para uma outra coisa. E talvez alguém pensou assim, mas cadê o avivamento? Ele estava aqui, porque ele veio de uma instrução fora do comum, amém, queridos? Veio de uma instrução fora do comum. Porque nós começamos a entender esses 2 dias que conclui hoje pela manhã, com o pastor Marcelo Toschi de Araçatuba, exatamente para onde Deus quer nos levar. Aliás, nós já estamos entendendo há algum tempo, mas hoje consolidou-se isso. E o que é isso? Deus nos dando, Fernanda, uma visão, diga comigo, visão. Há um erro muito grande de algumas pessoas que pensam assim, com todo respeito se tiver alguém desses movimentos, com todo respeito, mas diz assim, nós estamos na visão tal de crescimento de igreja, na visão do G não sei das quantas, do M não sei o quê. Bom, pensa uma coisa, a visão não é a ferramenta, a visão é onde nós vamos chegar, eu vou repetir. Isso que nós ouvimos falar muitas vezes como visão é a ferramenta que eles entenderam em Deus que devem aplicar para que o Senhor cumpra o propósito na igreja. Quem está me acompanhando, diga amém. Só que eu sou formado em administração. E na administração eu aprendi uma outra coisa. Na administração eu entendi que a visão é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. A visão é a posição ou o destino para onde eu vou. Então o que nós entendemos aqui nesses 2 dias que nós estávamos esperando o avivamento e Deus gerou? Ele nos deu essa posição, esse destino para onde Ele quer levar a igreja. Não uma igreja que vai ter multidão simplesmente para dizer, nossa, nós somos daquela igreja de multidão, não. Sabe qual que é a visão que Deus nos deu? É que nós venhamos impactar este bairro, que nós venhamos impactar esta região da cidade, é que nós venhamos transformar vidas e tirar as pessoas do caminho da destruição, do fracasso. Às vezes a gente não gosta porque parece que a gente tem que trabalhar, e é verdade. Para que o Senhor nos colocou aqui, Lucas? Para nós literalmente tirarmos pessoas que estão vivendo uma vida de destruição, de frustração. Quantas pessoas agora são 8 horas e 24 minutos? Quantas pessoas nesse bairro ou talvez nessa cidade agora? Quantos casais estão brigando e decidindo se divorciar? Quantos jovens talvez agora estão experimentando a sua primeira pedra de crack ou cheirando a sua primeira carreira de cocaína? Quantas crianças agora nessa cidade podem estar sendo violentadas, abusadas? Nosso objetivo não é crescer, explodir como igreja, dizer, eu sou daquela igreja grande.
Nosso objetivo é ser agente de transformação na vida dessas pessoas. Essa é a visão que Deus nos deu. A ferramenta vem depois. A visão é essa. É quando nós entendemos ontem à noite que nós precisamos ser como Judá, aquele que entrega a vida pelo outro. Não mata ele não fica com ele, fico eu me entrego. Será que nós estamos dispostos a isso? Essa é a visão que Deus nos deu. Agora, junto com a visão, o que Deus nos dá? Ele nos dá a missão, a direção. Vou resumir isso para a gente entender um pouco mais, Milena. Nós lemos o texto aqui, que o povo de Israel então vê a nuvem de glória, Alex, descendo sobre a tenda, e agora eles só sairiam, só caminhariam enquanto a nuvem estivesse caminhando. Quando ela parava, eles paravam. Se ela parasse 2 dias, paravam 2 dias. Se ela parasse 1 ano, eles paravam 1 ano. E teve tempo que o povo ficou no deserto por muito tempo, sem se mexer. Por quê, Bruno? Porque a nuvem não se mexeu. Agora, o que faz com que eles venham parar enquanto a nuvem estava parada, Fabrício? Uma coisa só, preste atenção em mim. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 8, Deus dá a visão. Deus diz para o povo: eis que eu ouvi o clamor de vocês, vou tirá-los dessa terra de opressão, dessa terra de escravidão, e vou levá-los para uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Deus deu o quê? Uma visão. Qual é a visão? Terra de Canaã. Deus falou para eles: eu vou levar vocês para a terra de Canaã. E eles falaram: uau, nós queremos. Ele falou: então me obedeçam. E aí Deus vai conduzindo. E eles vão obedecendo. Deus manda eles para o deserto, eles vão. Chegam frente ao Mar Vermelho. O mar se abre e eles vão. E aí Deus dá a direção das leis, dá a direção da organização. Eles fazem. Deus diz: agora vocês precisam me seguir. Ele falou: vocês só vão chegar no lugar onde vocês precisam chegar se vocês seguirem a minha direção, a minha presença, a nuvem que representa Deus. Sabe o que nós precisamos entender quando lemos esse texto? Uma lição importantíssima. Deus nunca vai nos dar uma direção, uma visão para onde nós vamos ir, se nós não estivermos dispostos a seguir a direção que Ele tem para nós. Deus não te dá uma visão sem uma direção. Eu vou repetir isso. Deus não te dá uma visão sem uma direção. Tem gente que está dizendo: não, porque eu estou sentindo em Deus. Não, porque Deus me falou. Não, porque eu entendi no Senhor. Ok, meu irmão. Entender, ouvir, ótimo. Eu quero saber, você está prosperando nessa direção que Deus te deu? Prosperando, quando digo, você está tendo êxito? Você está sendo bem sucedido? Se você não está sendo bem sucedido, eu pergunto para você: será que é Deus? Porque o negócio é assim, né? Não, eu senti no Senhor disso, eu senti no Senhor daquilo, eu senti em Deus. Eu morro de medo desse negócio. O cara fala: eu senti no coração, eu saio correndo. Porque esse negócio do coração do homem, ele é enganoso. Jeremias 17 diz isso, sim ou não? Se você tem desenvolvido algum projeto e não tem tido ideia como, ou se você tem, aliás, o desejo de desenvolver um projeto, seja qual for o projeto pessoal, familiar, ministerial, mas você não está tendo ideia de como fazer esse projeto dar certo, Deus não está nesse negócio. Deus não está. Porque quando Deus dá, quando Deus está, Ele dá a direção. A nuvem de glória é essa direção. E Ele diz: vai por aqui, vai por ali, age desta forma. Só tem 2 formas de nós fracassarmos em projetos que nós muitas vezes achamos que é de Deus. Qual é a primeira, pastor? Quando nós não ouvimos Deus. Tem situações que Deus nos dá a direção. Tem situações, tem ministérios dentro da igreja que é Deus que deu a direção. Tem células que começam porque Deus deu a direção. Tem pessoas que começam o seu ministério, né? Seja ele individual, de missionário, de pregador, seja começar qualquer situação, Deus deu a direção, só que o problema que é que ele não ouve Deus. Eu pergunto para vocês: Deus colocou um exército de anjos em volta do arraial do povo de Israel para ninguém se perder? Uns anjos meio pitbull? Quando o cara ia dar... Esse cachorro ficou meio esquisito, né? Ficou um cachorro meio fanho, meio esquisito. Tinha algum anjo malvadão, com um chicote na mão, volta!
Tinha ou não tinha? Não. Deus só deu a direção. Agora, eles eram obrigados a seguir a direção? Era, Daniel? Não era. Seguia se quisesse. Tem muita gente fracassando, porque Deus até está ali, a nuvem está ali, mas Ele não olha para a nuvem, Ele pega atalhos. Tem gente que Deus está dizendo, vai por aqui, e Ele está querendo pegar segredo dos outros. Eu estava num congresso de pastores esses dias, e um pastor muito relevante no Brasil, ele falou, sabe qual? Ele falou que ele contratou um coaching americano, de igrejas americanas, para vir dar uma auxiliada para ele organizar algumas coisas na igreja, e o coaching falou para ele, eu tenho visitado algumas igrejas aqui no Brasil, relevantes. Ele falou, sabe por que as igrejas não têm dado certo aqui? Elas vão e de repente, algumas, né? Elas não conseguem fluir. Ele falou, por quê? Ele falou, porque brasileiro não gosta de ouvir a voz de Deus, ele gosta de pegar a receita pronta. Está dando certo isso aqui, o cara vai. Está dando certo aquele lá, ele vai. E aquele outro, vai. E Deus está onde nesse negócio? Esse é o atalho. Quem está me entendendo, diga amém. Tem muita gente pegando atalho, Marlon. Deus não coloca anjo para dizer para você, é por aqui. Ele te dá a direção e diz, me segue. Você vai se você quiser. Essa é a primeira forma, Dani, de nós fracassarmos. E a segunda, é quando nós achamos que Deus deu uma direção e Ele não deu. O povo só saiu do Egito quando Deus determinou que eles iriam sair. Você acha que não teve gente querendo fugir? Fugia, mas voltava. Eles pegavam. Só faça quando Deus disser para você fazer. Tem muita gente fracassando em tantas coisas. Quantas pessoas eu e você conhecemos que abriram empresas e não duraram 6 meses? Por quê? Porque provavelmente não foi Deus que mandou. Tem gente, meu irmão, que casa sem uma direção. A decisão mais importante da vida dele, ele toma sem a nuvem. Dizer, é por aqui. É por isso que hoje o povo separa torto e direito. É por isso que separa. Posso dizer uma coisa para os solteiros? Solteiros, desesperados, encalhados. Não, vamos parar por aí, pastor. Antes só do que mal acompanhado. Ah, pastor, Deus não interfere no casamento. Não vou discutir se Deus interfere ou não, porque essa é uma palestra para o dia que a gente falar de relacionamentos, mas que o diabo interfere. Quando não tem a nuvem, ele interfere. Quem está me entendendo, diga amém. O que é a nuvem? É a direção. Quem está me entendendo? Está entendendo? Ela é a direção. Para onde ela te conduz? Para onde ela te conduz? Segunda lição que nós precisamos entender quando lemos esse texto, queridos, e eu tenho entendido muito isso como, tenho tentado entender muito isso como igreja. Nós, como igreja, precisamos entender de uma vez por todas qual é o propósito de Deus para nós. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós aprendemos, entendemos, a gente muitas vezes falou, a igreja somos nós, coletivo não, a igreja sou eu. A igreja não é essa estrutura aqui, meu irmão. Um dia pode ser que a dona aqui, a Carol, que é gente boa pra caramba, ela dê uma pirada e fala assim, não quero mais igreja lá no prédio. E aí? Acabou a igreja? Sim ou não? Claro que não, meu irmão. A igreja sou eu, a igreja é você. Agora eu pergunto, nós como igreja, eu e você como igreja, para onde o Senhor quer nos levar? Número 1, Ele quer transformar a nossa história. Número 2, Ele quer usar a nossa vida para transformar a história de outras pessoas. Mas tem muita gente que está ficando, Odete, só no primeiro. Só transformar a minha história. O cara está 5, 10, 15 anos, Ezequiel, só vivendo a transformação da sua história. Mas ele não está levando isso para ninguém. Deus nos colocou para seguirmos a direção dele. E quando nós ouvimos e entendemos essa direção, sim, nós somos bem-sucedidos. Quer ver um erro que muitas vezes a gente comete? A gente só quer ter direção de Deus em ministério. O que é ministério, pastor? Servir o corpo de Cristo, o reino de Deus. Aí a gente não traz Deus para os negócios. A gente não traz Deus para a família. A gente não traz a direção de Deus, relacionamento matrimonial. E Sebastião, nós precisamos entender. Todas as vezes que eu e você que conhecemos Jesus como Salvador, não buscarmos a direção dele para nós,
fracassaremos. Aí ele fica buscando fazer a coisa certa no ministério, mas o casamento afunda. A empresa afunda. Vida com família afunda. A direção de Deus não era só para os levitas. Quantas tribos tinha em Israel? 12. Como diz o carioca, 12. Estou andando muito com o Dodô, né? 12 tribos. Quantas das 12 eram responsáveis pelo serviço do tabernáculo, Vanessa, pelo ministério? Quantas? Uma, só de Levi, só os levitas. Agora, eram só os levitas que tinham que seguir a nuvem? Não, eram todos. Porque se eles perdessem o caminho da nuvem, ficavam perdidos no deserto. E eu te pergunto, meu irmão, você consegue entender caminho de deserto? Eu não sei se você já passou por algum lugar de deserto. Eu já passei por uns lugares meio áridos. Mas você com certeza já viu filmes de deserto. Deserto é tudo igual. É ou não é? É tudo igual. Você olha para cá é areia, olha para cá é areia, olha para lá é areia, olha para cá é areia. Por que tinha a nuvem? Porque ela era o GPS. Dizia lá a Gogolina, vire para a direita. Não era a Gogolina, não era Deus. Ele só virava e o povo seguia, essa era a direção. Você não pode deixar só uma parte da tua vida na direção. Tem que ser tudo, não era só a tribo de Levi, eram todos. Aí alguém me pergunta, pastor, por que eu não saio do deserto? Por que eu não saio da vida difícil? Por que eu não saio desse caminho complicado? Eu te pergunto, quem você está seguindo? Quem você está seguindo? Tem muita gente que ele anda e não sai do lugar. Porque ele quer seguir os desejos do seu coração, a sua própria vontade. Eu decidi como igreja, porque o Senhor me colocou para ser seu pastor. Nós temos uma visão. Nós temos um lugar para onde o Senhor quer nos levar, que é restauração de vidas, sim. Sim. Pastor, eu quero uma igreja avivada, eu também quero. Restaurando vidas. Pastor, eu quero uma igreja de muita adoração, eu também quero. Restaurando vidas. Pastor, eu quero uma igreja de prosperidade. Tem umas que estão pregando aí. Se a prosperidade for de transformar vidas, eu também quero. Não estou dizendo que eu não gosto de bênção. Só não quero trocar. Porque eu sei para onde o Senhor vai nos levar. O Senhor tem me dito, Teia, levante um exército de conselheiros. E Ele tem falado muito isso. Tivemos um tempo, essa semana, de muita reflexão em palavras proféticas, segunda, tivemos alguns dias, não vou lembrar de todos. E Deus falou várias vezes, Alex, levante um exército de conselheiros. Levante um exército de conselheiros. Só que isso não é uma coisa que é novidade. Nós já estamos há algum tempo nos preparando para levantar um exército de conselheiros, mas eu não entendia por quê, Milena. E aí, nesses dias, Deus tem nos respondido. Por quê? Ele falou, porque eu vou mandar muita gente com emoções, com a sua alma machucada. Muita gente com ferida nas suas emoções. Muita gente que foi abandonada, muita gente que não teve paternidade, muita gente que viveu traição, que viveu rejeição. Ou seja, Ele nos deu uma direção. Levante um exército de conselheiros. Porque a partir do momento em que nós conseguirmos servir essas pessoas que chegam feridas, machucadas, trazendo a elas o bálsamo do Senhor, a graça do Senhor, a direção do Senhor, a restauração do Senhor, Ele vai falar, este é o lugar onde eu vou servir a este Senhor. Só conseguimos fazer isso quando temos essa direção da nuvem. E para nós encerrarmos, o texto diz, a nuvem levanta, eles levantam. A nuvem alça, eles alçam. Ficavam apenas na direção do Senhor. E diz o texto, aqui no verso 23, no finalzinho do verso 23, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Agora eu pergunto, eles seguiam Moisés? Eles não seguiam Moisés. Eles seguiam Deus na vida de Moisés. Nós temos que entender que não podemos e não precisamos seguir homens. Nós temos que seguir Deus que age na vida de homens. Vemos um tempo da igreja, no mundo inclusive, de pessoas que elas começaram a seguir e adorar, Márcio, homens. E eles não estão seguindo e buscando a direção de Deus. Por isso se arrebentam. Por isso muitos são enganados.
Por isso que charlatões aparecem no meio da igreja, se dizendo líderes. Deus está dizendo para eles, enquanto Moisés for um intermediário meu, continue seguindo. Se ele falhar, parem. A mesma coisa eu digo para vocês. Muitos de vocês são minhas ovelhas. Eu declaro para você, meu irmão, diante de Jesus, que eu não vou burlar o evangelho. Mas se por um acaso, e Deus que tenha misericórdia de mim, eu te ensinar uma coisa que não está na Bíblia, não me siga. Você vai seguir Ele. Diga comigo, eu vou seguir a Ele. É só Ele. Em tudo o que você fizer.